Nesta noite indizível, eu desejo vos cumprimentá-los com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Prazer em estar convosco nesta oportunidade. Eu quero tributar ao Santo de Israel, dando a Ele toda a magnitude, glória, honra e louvor, de estar convosco nesta noite sublime, neste conclave, tendo a grata satisfação de poder congratular e adorar Jesus com todos vocês. Eu quero prestar continência ao Deus dos céus, pela vida do meu pastor, nosso pastor, pastor presidente, pastor Isaac. Muito obrigado. De todas as oportunidades que o Senhor me deu, nenhuma delas o Senhor precisaria dar, mas foi muita benevolência e generosidade do Senhor. Muito obrigado, que Deus continue abençoando o Senhor, pastor Heloísa e toda a sua família, em nome de Jesus, que deixa um legado, que além de um grande ensinador, é um grande pregador do Evangelho, ensina pregando, prega ensinando. E obrigado por deixar esse legado indelével a todos nós, pastor Cristóvão, Deus abençoe grandemente, meu amigo pastor Luiz Carlos, cumprimentando esses homens de Deus. Eu também saúdo a toda a minha retaguarda pastoral, meu tio, pastor Vitor Borges, Deus abençoe. Enfim, quantos querem ouvir a palavra? Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo de número 37. Deus está aqui. Só duas pessoas entendeu? Deus está aqui. E aonde Jesus está, algo diferente acontece. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, por gentileza. Os que encontraram a referência bíblica se manifeste dizendo graças a Deus. O texto sagrado diz assim, preste atenção. Veio sobre mim a mão do Senhor. A mão de quem? E o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Estavam o quê? E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza. Faz o quê? Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Amada noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, pastores, ministros, pregadores e todos aqueles que fazem uso da propagação e proclamação do Evangelho. Hoje vamos falar de um texto conhecido por muitos do lado de dentro e talvez pouco pelo lado de fora. Ezequiel capítulo de número 37. O livro de Ezequiel, ele nasce na sua contextualização introdutória em um dos momentos mais traumáticos da história de Israel. Todavia, quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós percebemos um cenário que era do cativeiro babilônico. Jerusalém estava destruída, o templo estava queimado, o povo estava espalhado, a identidade nacional ferida e a fé do povo em crise. Porém, é nesse cenário que Deus levanta um profeta. Vou repetir para você entender. É nesse cenário de destruição, é nesse cenário de crise que Deus levanta um profeta. E quando Deus levanta Ezequiel, Deus chama Ezequiel. Todavia, entretanto, quando Ezequiel é chamado, Ezequiel não é chamado dentro do templo, Ezequiel não foi levantado dentro do palácio, Ezequiel é levantado no império mais difícil, o exílio, porque Deus, a primeira palavra que eu deixo a vocês, é que Deus não precisa de ambientes ideais para levantar profetas. Vou de novo, Deus não precisa de ambientes ideais para levantar profeta, até porque Deus não cria ambiente para profeta nenhum, mas Deus cria profeta para ambientes que estão precisando. Prova disso é que enquanto Jeremias chorava em Jerusalém, Ezequiel profetizava na Babilônia. Enquanto o povo pensava que tudo havia acabado, Deus estava preparando um novo começo. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja biblicista,
promessa. Então entenda essa palavra cristocêntrica. Se você pegar os evangelhos, ou melhor, Ezequiel, do capítulo 1, 10 e 37, no capítulo de número 1, começa com os céus abertos. No capítulo de número 10, mostra a glória saindo do templo. Mas no capítulo de número 37, eu quero ver quem vai pegar, mostra a glória voltando para aquilo que parecia estar morto. Eu não sei quem entrou aqui desanimado, eu só sei que você hoje vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Eu já estou sentindo a presença de quem me trouxe. Vai haver um sopro do Espírito sobre a tua casa aqui esta noite. Você acredita nisso? Então levante a mão direita e dá mais um grito de glória a Deus. O capítulo 37 não é apenas uma visão, pastores, é um manifesto profético. Quando nós olhamos para esse manifesto profético, é Deus dizendo: eu não dependo do passado de vocês. É Deus dizendo, vou repetir, eu não dependo do passado de vocês para escrever o futuro de vocês. Porque Satanás trabalha com o nosso passado. É a única coisa que ele é capaz de fazer. Porque ele conhece o nosso passado. Mas e o nosso futuro? Nem nós sabemos o que vai acontecer, não é, pastor Isaac? Mas nosso Deus é diferente. Se por um lado Satanás trabalha com o passado, Deus não. Deus conhece o teu passado, trabalha no seu presente e já está no seu futuro te dando vitória em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse texto é sobre restauração também. Todavia, não é somente uma restauração emocional, nem tampouco social. É uma restauração espiritual. E cai entre nós, o método de Deus é estranho, pastor Isaac. Porque Deus não mandou Ezequiel orar. Deus não mandou Ezequiel jejuar. Deus não mandou Ezequiel cantar. Está na Bíblia, não é coisa da minha cabeça. Porque existem guerras que você vai vencer orando. Existem guerras que você vai vencer cantando, como Paulo e Silas na prisão. Existem guerras que você vence jejuando, mas existem outras que você tem que fazer como Ezequiel. Ezequiel, esse não é o momento de orar, jejuar, embora seja importante. Não, o que eu tenho que fazer? Profetiza. Profetiza, tem alguém pegando como o meu pastor pegou? Profetiza, Ezequiel. Eu vim nesta noite com boca de Deus para dizer para alguém: eu sei que está complicado. Tem gente que está vendo vulto de noite, está com medo de dormir com a luz apagada. Mas varão, se Deus quisesse te matar, se Satanás quisesse te matar, ele te matava com a luz acesa ou com a luz apagada. Satanás só não te toca porque o guarda de Israel não tosqueneja. Eu já estou sentindo a presença de Jesus. O guarda de Israel não dorme. E está na hora. Eu sei que muita gente, pastor Isaac, na igreja contemporânea, acabou desacreditando dos dons, acabou desacreditando da profecia, por causa de muitos palhaços que fizeram a igreja de círculo e o púlpito de picadeiro. Porém ainda tem profeta na terra que prega, que ora, que fala e que proclama o evangelho de Jesus. Se tem alguém que acredita na profecia sacrossanta da palavra, faça como o pastor Isaac disse: levante a mão aos céus, dá o maior grito de glória para sacudir a cidade de Franca. Profetiza, Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 37, versículo 1, chegamos. Como que o texto começa? Olha como o texto começa: veio sobre mim a mão do... Então quer dizer que toda profecia verdadeira começa com a mão de Deus. Porque toda profecia falsa não tem a mão do Senhor Jesus nela. Toda revelação começa com a mão de Deus. Ou seja, não é imaginação, não é emoção, é iniciativa divina. Olhe para cá. Deus leva Ezequiel a um vale. Repita: vale. Vale é lugar de perda. Vale é lugar de baixa. Vale é lugar de sombra. Vale é lugar de silêncio. Vale é lugar de morte. Agora, a Bíblia diz que além de ser um vale, o vale estava cheio de ossos. E a Bíblia diz, pastor Marcos, que os ossos não estavam secos. Eu pedi para você guardar. A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. E qual é a diferença de seco para sequíssimo? É que quando a Bíblia diz sequíssimos, denota que aquele problema fazia muito tempo
Quantas pessoas estão com algumas das suas áreas sequíssimas, problemas de muito tempo? Só que eu sei alguém que consegue resolver esse problema. Mas o que me chama a atenção não é isso não. Deus vai fazer uma pergunta aos nossos olhos absurda no versículo de número 3. Qual é a pergunta que Deus faz? Filho do homem, poderão viver estes ossos? Para contextualizar, para você entender, quantos aqui passam por dificuldade? Será que é só eu? Alguém mais passa? Ou a vida de todo mundo está tão boa assim? É a mesma coisa de você ter uma situação complicada na sua vida, pastor Luiz Carlos, e o único que é capaz de resolver chegar para você e dizer assim: pode acontecer um milagre? É a mesma coisa Deus descer para vocês, pastores, e dizer assim: esse problema e essa luta que vocês estão enfrentando, essa labuta que vocês enfrentam, quem que vai ajudar vocês? Imagina o próprio Deus perguntando. É que Deus faz isso com Ezequiel. Ezequiel, você está num vale de osso, e o único que é capaz de resolver sou eu. Mas é eu que faço a pergunta: poderão viver estes ossos? Poderão viver estes ossos? Se fosse eu sou menos crente, eu iria dizer: Senhor, se nem o Senhor que pode resolver sabe, quem dirá eu? Mas Ezequiel é esperto. Ezequiel não disse: eu não sei, eu não posso, eu não faço. Ele disse: Senhor, tu sabes. Aleluia. Está na hora de você parar de se vitimizar. Eu não aguento mais, eu sou fraco, eu nasci para derrota, para vergonha. Não, quando você estiver passando por um momento difícil, faz como Ezequiel: eu não sei, tu sabes, eu não posso, tu pode, eu não sou, tu é, para a glória do nome dele. Porque quem anda com Deus, e eu preciso correr, quem anda com Deus aprende que a resposta não está na cronologia humana. Pastor Cristóvão, quem anda com Deus aprende que não podemos andar na cronologia terrena, mas na cronologia que Deus estabeleceu. Deus não falou com os ossos. Quem disse isso para você? Deus fala com o profeta para o profeta falar com os ossos. Versículo 4: então me disse, é Ezequiel falando, então me disse, profetiza. É Ezequiel dizendo. Ou seja, por que Deus fala com Ezequiel para falar com os ossos e não diretamente com os ossos? Aprenda, Deus decidiu agir na terra através de bocas ungidas. Vou repetir para você dar um glória maior. Deus decidiu agir na terra através de bocas ungidas. E essas bocas ungidas estão aqui dentro esta noite na cidade de Franca. O problema de muita gente da minha geração, que é a qual que eu vivo, é que quer viver milagre, mas não quer ser boca de Deus para o milagre acontecer. Quer ver a vitória, mas não quer ser boca de Deus para a vitória acontecer. Quer ver a ressurreição, mas não quer ser boca de Deus para a ressurreição acontecer. Deus está dizendo para algumas pessoas: eu ainda falo com o homem para falar com o meu povo. Então quando Deus falar, não tenha medo de A, de B nem de C, porque maior é aquele que te chamou, maior é aquele que tem alguém comigo aqui, maior é aquele que te sustenta na provação. Segundo ponto, profecia não é opinião, é declaração e decreto do céu. Versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Ezequiel não disse eu acho, Ezequiel não disse eu sinto, Ezequiel não disse eu penso, ele diz assim diz o Senhor. Profecia não nasce da emoção, ela nasce da revelação bíblica. Hoje na geração e na igreja contemporânea e fora dela que vivemos, nós percebemos que tem uma era de palpite ungido, mas pouca profecia verdadeira. Muito discurso motivacional, mas pouca voz do céu. Muitas pregações coachilizadas, aonde um pregador senta num banquinho com um óculos bonitinho e diz: você não pode sofrer, você não pode passar por luta, porque você é bonitinho de Jesus. Não, irmão, Jesus disse que ia ter provação e iria ter, mas ele disse: eu não vou te abandonar, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Profecia nem sempre vai ser o que queremos ouvir. Profecia não massageia o ego, ela confronta o destino. E outra coisa, profecia nunca foi previsão.
Porque se profecia fosse previsão, pastor Isaac, está previsto para chover amanhã, correto? Pode chover ou não chover, isso é previsão. Deus, quando fala, não tem a possibilidade ou a probabilidade de acontecer ou não. O que Deus falou ao seu respeito vai acontecer. Eu vou liberar a palavra para quem tem mão para levantar e boca para dar glória aqui esta noite. Aquilo que Deus prometeu para os senhores pastores, aquilo que Deus prometeu para vocês, coral, aquilo que Deus prometeu para esta igreja, não tem demônio no inferno, anjo no céu e homem na terra, porque se ele falou, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa vai cumprir, a promessa vai cumprir. Profetiza, Ezequiel. Aleluia. Versículo 7: houve um ruído e um reboliço. Escute isso aqui. Tem pessoas que querem viver até a vida em Deus, mas está cansado e não quer passar pelo processo. Quer ressurreição, mas não quer processo. Quer milagre, mas não quer processo. Mas todo mover de Deus tem que ter processo. Aleluia. Olha para você ver o versículo 8. Mas não havia neles espírito. Aqui é o ponto. Eles tinham forma, sim ou não? Sim ou não? Eles tinham estrutura, sim ou não? Estava igual no Bereshit em Gênesis, quando Adão é criado. Aparência tinha, estrutura tinha, mas vida que é bom, não tinha. Porém Deus olha para Adão e diz assim: está faltando alguma coisa. Deus poderia, não poderia, pastor Isaac, dizer haja vida, estralar o dedinho e o Adão sair retorcendo tudo? Não, Deus olha para Adão e diz assim: peraí, o homem é especial demais, eu quero ver quem vai pegar. Eu vou tirar o que está dentro de mim, o fôlego de vida, no hebraico ruach, e vou soprar nas narinas de Adão. Adão recebe vida. Sabe por que Satanás te odeia? Porque aquilo que estava e está dentro de Deus está dentro de você aqui esta noite. Está dentro de você. E a Bíblia diz que o vale recebe Lembra de Atos 2 também? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se do céu um som como, não de um vento, mas como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa. Eu preguei isso aqui há muito tempo atrás. Por que que Deus enche a casa primeiro, Esther, e não enche quem está na casa primeiro? Porque quando Deus enche a casa, ninguém fica de fora se a presença de Deus descer. Jesus está mandando eu dizer para algumas pessoas: Deus vai soprar no seu vale aqui esta noite. Deus vai soprar lá naquela dificuldade. Sabe por que crente, quando o homem olha e fala: rapaz, tu tá com provação no casamento, dificuldade em casa, e você fala: eu não posso parar, porque o meu Redentor vive. O meu Redentor é o caminho, é a verdade, é a vida, é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz, é o grande eu sou, é a semente da mulher, é a raiz de Davi, é aquele que veio para julgar os ímpios, mas é aquele que foi e vai voltar para buscar a igreja na cidade de Se você acredita nisso, pega na desculpa, pastor Isaac, pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém, saculeja ele e diga para ele: juventude, Deus vai soprar no teu vale. Aleluia. Deus vai soprar no teu vale. Quantos quer receber essa graça que está descendo aqui agora? Recebe poder agora, recebe graça agora. Deus, aonde tiver uma mão levantada, renova em línguas estranhas agora, batiza em línguas estranhas agora, 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 agora. Olha a unção, olha a unção, olha a unção, olha a unção, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Batiza, Jesus, batiza em nome de Jesus. Aonde tiver um coração quebrantado, recebe graça, recebe renovo, recebe autoridade do céu. Eu
estou sentindo a presença de Jesus aqui. Pastor João Cirilo, Satanás perdeu mais uma vez, porque os crentes aqui não grita vai Corinthians, não grita vai Palmeiras, mas está gritando o que o pastor Isaac disse: Maranata, Maranata, Maranata. Cadê os crentes do Maranata? Cadê os crentes do Maranata? Ora vem Senhor Jesus. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Uramacalamashandaraia, Relemandorocolamashandaraia. Jesus está aqui dentro essa noite. Jesus está aqui dentro essa noite. Sinta o poder dele agora, meu irmão. Eu preciso encerrar, mas sinta por um minuto essa graça. Jesus está renovando casamentos, vidas que estavam prestes a pular de uma ponte. Não vai pular, porque o guarda de Israel não tosqueneja. Juventude, levante a mão. A partir de hoje, a unção que vocês pediu para ter vai descer sobre vocês, e a cidade de Franca não será conhecida como a capital do calçado. A cidade de Franca será conhecida como a capital do avivamento do Brasil. Se você acredita nisso, adora. Repropasse a terra. Jesus está tomando os vasos aqui esta noite. Repropacalavachuri de reminaia, reminacalavachúria. Eu já estou sentindo uma graça aqui, irmão. Quer parar com os dons? Não pode falar em línguas estranhas mais, porque é pecado. Pecado não é falar em línguas estranhas. Pecado é trair a mulher. Pecado é falar mal dos outros. Agora pegou lá, ó. Agora dá glória a Deus. É honra. É honra. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí. Pega, pega. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Chá, 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 chá. Pega. Galeria, Deus está tomando os vasos. Tem poder, 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 tem poder de Deus aí. Uramacalash. Profetiza, Ezequiel. Deixa eu pular para o último tópico. Lembra do vento? Deus não ressuscitou os ossos para formar público nenhum, e nem tampouco plateia. Pastor Dalton, meu amigo, nosso mestre, quando Deus ressuscita os ossos, não é para isso. É Deus dizendo que nós somos instrumentalizados pela mão do olheiro. E Deus está dizendo, através de você, aonde você profetizar, Deus vai soprar. Aonde você crê nisso, aonde você declarar, Deus vai se mover. Aonde você falar, Deus vai se manifestar.
Hoje, olha para quem está do seu lado. Pastores, me ajude na comunhão. Olhe para quem está do seu lado, como eu estou com meu amigo, nosso mestre, pastor Dalton. Diga para ele: vai chorar no vale? Diga para ele: vai chorar no vale ou vai profetizar nele? Se ele for chorar, ele fica de boca fechada, mas se ele for profetizar, ele já vai entrar no glória a Deus e aleluia agora. Para de chorar no vale. Como eu queria que a minha véia estivesse aqui para eu falar que a mulher mais bonita da igreja estava aqui. Ela não está. Eu vou chorar no vale, não. Eu vou profetizar que daqui a pouco eu vou ser arrebatado e eu vou encontrar com aqueles que um dia foram. E aqui eu encerro. Levante as duas mãos ao céu. Ainda tem profecia de Deus verdadeira, bíblica na terra. Chega a igreja brasileira, e o Deus desta igreja está cansado de pastores que pensam que igreja é empresa. Chega de profetas que estão profetizando por causa do Pix, é por causa do dinheiro na conta. Não, ainda tem profeta que profetiza a palavra, ainda tem profeta que profetiza a verdade fidedigna, a verdade de João 8, capítulo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Levante as mãos, porque Deus desce com um decreto sobre você. Assim diz o Senhor, sobre todos os departamentos desta casa. O que estava travado vai destravar hoje, porque Deus está liberando chaves espirituais aqui esta noite. Deus está transformando o William lágrimas em testemunha. Pode vir, coral, pode vir. Aquilo que o inimigo tentou matar, Deus vai ressuscitar, 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 ressuscitar. Portas que ninguém podia abrir estão se abrindo pelo dedo de Deus, e vai começar agora. Agora pega Jesus, batiza Jesus, renova Jesus, renova Jesus, renova o coração dessa mãe, renova o coração desse pai, renova o coração dessa mãe agora, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor para a igreja franca e no Brasil. Assim diz o Eterno: o inimigo está caindo por terra, e os projetos do diabo acabou, 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 acabou de cair por terra. Para encerrar, pegue a sua Bíblia agora. Eu disse, remalava xandarábia. Farão, não estou com vontade de ir embora não, mas eu tenho que ir. Mas eu preciso dizer uma promessa que está contextualizada no livro do Apocalipse, capítulo 22. Isso aqui é para quem vai voar comigo. Apocalipse, capítulo de número 22. Se você não pegar isso aqui, tu não pega mais nada. Versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 20. Olha a promessa para a igreja na cidade de Franca, coral. Olha o que o texto diz. Eu quero ver quem vai pegar. Aquele que testifica essas coisas diz: eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que cedo venho. A luta está chegando, mas ele vem. A prova já chegou, mas ele vem. O câncer, como veio para minha mãe, chegou, mas ele vem. E quando ele voltar, diz Paulo, pastor Dalton, nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Depois nós, os que ficarmos vivos, ressuscitaremos com ele. Ai, ai, pregou sobre o sangue aqui na ceia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos purifica, nos purifica de todo o pecado. Se você acredita no que esse jovem acabou de dizer, e que a partir de hoje a história dessa mocidade, desse ciclo de oração será transformada, levante a mão para cima e não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus agora.